Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje queremos falar sobre um tema muito atual. Queremos falar sobre o Evangelho no mundo acadêmico e político. Já que estamos falando sobre evangelismo, sobre evangelização, essa é uma parcela da sociedade, da população, que geralmente nós temos esquecido de empreender esforços para alcançá-los. Primeiro vejamos o mundo acadêmico, o mundo estudantil. Nós sabemos que a instituição escola, ela é hoje quase que unanimidade mundial. Quando se trata da formação informativa, não podemos prescindir da escola. Estudantes frequentam como um requisito básico para se exercer a plena cidadania. E isso faz com que seja um dever do Estado e um direito do cidadão, quando se trata da educação. Agora, em se tratando do ensino superior, o ensino universitário, sabemos que esse tem a finalidade de formar os profissionais e os intelectuais que os países vão necessitar por meio de uma atividade de ensino, de pesquisa e outras atividades exercidas no campus universitário. Evangelizar um estudante universitário é investir na conversão de uma pessoa que poderá produzir muitos frutos para Deus. Será, posteriormente, ao sair da universidade, um político, um empresário bem-sucedido ou simplesmente uma pessoa talentosa com aptidões especiais. Enquanto estudante, essa pessoa tem a tendência de estar mais receptiva ao Evangelho que depois de formada. Nós sabemos que a Igreja Evangélica no Brasil, de modo geral, desenvolveu o medo e a desconfiança para com a universidade e a teologia como saber. Subsiste ainda a associação entre o saber e a falta de espiritualidade, entre a teologia e a ausência de unção, entre o conhecimento secular e a perda da fé. Vive-se sob o fantasma da apostasia, sob um pavor de heresia, sob a ameaça do desvio liberal. No imaginário evangélico comum e nos jargões repetidos sem dúvidas em alguns púlpitos, se critica o estudo, se critica o conhecimento, se critica a teologia. E isso reproduz ironicamente de que a teologia é um indicador de sapiência inútil e até mesmo oposta ao Evangelho. Institui-se então, meus queridos, neste imaginário e neste inconsciente coletivo, o cultivo do medo ante qualquer ameaça ao purismo moralista e à ortodoxia tido como oficial, que raramente não se sabe como explicar e nem se sabe o que é que essas pessoas defendem. E isso dificulta empreendimento nas igrejas e nos ministérios para alcançar os acadêmicos, os universitários. Muitas igrejas, muitos ministérios menosprezam o estudo, a pesquisa, a inquirição, a crítica, a discussão e o debate porque temem pela ordem divinamente instituída em seus feudos e guetos eclesiásticos. Mas nós temos que preocupar-nos não apenas em alcançar os não alcançados no meio acadêmico. Eu me preocupo com o jovem cristão
no meio acadêmico. O jovem cristão tem a missão de cursar uma faculdade e também de ser influência para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas como fazer isso num ambiente livre e cético ao mesmo tempo? Isso é muito importante que consideremos. Mas nem sempre o jovem crente, ele fica desamparado na universidade, no meio acadêmico. Por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, foi criado há um tempo atrás a Comunie, Comunidade Universitária Evangélica, que é liderada pelo pastor Glauco Barreiro Magalhães, que pretende revelar a cada cristão na universidade que ele não está só. Em uma entrevista, o pastor Glauco, ele comentou como o jovem cristão pode aproveitar o ambiente acadêmico para levar o evangelho aos inconversos ali no sistema universitário. E ele diz que o jovem cristão deve revelar que a sua fé em Cristo não é algo de fim de semana, mas o núcleo central de sua existência. Desse modo, o não cristão poderá ver que a igreja não é para um mero entretenimento ou um paliativo para as dores da vida temporal, dizia o pastor Glauco. E com isso, meus queridos, Glauco acredita que a fé precisa ser o centro do jovem em todos os aspectos. A fé só mostrará a sua posição central em nossa vida quando determinar as nossas prioridades, as nossas motivações e o nosso pensamento. Um cristianismo que não influencie as pesquisas e as mentalidades acadêmicas não impressionará ninguém. Devemos, assim, mostrar coerência entre crença e prática. A partir daí, poderemos evangelizar com autoridade, sempre pronto a aproveitar cada oportunidade. Voltamos ao tema das missões urbanas, ou seja, alcançando os que estão perto. Ao contrário do que muitos imaginam, a atividade missionária precisa ser realizada não somente em países de culturas diferentes, mas também no contexto urbano da igreja, nas cidades em que se localizam milhares e milhares de pessoas que necessitam ser alcançadas pelas boas novas. Por isso, as universidades são locais propícios para a pregação do Evangelho e a formação também de novos discípulos de Cristo. No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas pelo Censo da Educação Superior, o número de alunos universitários alcançou mais de 6 milhões e meio. Isso é o censo que eu tenho de 2012. Então nós vemos que a grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho mandado. E eis aqui estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso requer uma interpretação em sintonia com o que está registrado também em Atos capítulo 1,
versículo 8. Quando Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Aí nós vemos também outro ponto: possibilidades e limitações para a evangelização no meio acadêmico. Há um ponto de convergência. As pessoas que estão presentes na escola ou na universidade são pessoas que se deslocaram de outros bairros, de outras cidades, de outros estados e até mesmo de outros países. No caso dos estudantes estrangeiros, eles vêm de outros países para estudar, onde é mais fácil conseguir uma vaga no curso universitário. Ter essas pessoas concentradas ali, juntas, é uma economia de esforço, do ponto de vista de estratégia evangelística. É claro que ninguém comparece à universidade para tomar conhecimento do Evangelho. O nosso trabalho como cristãos, evangelizadores, o nosso trabalho começa então com a comunicação evangelística correta e eficiente para esse ambiente especial, que é o ambiente acadêmico. Porque é um lugar ali onde as pessoas interagem. Na escola ou na universidade, as pessoas precisam se comunicar, têm oportunidade de se conhecerem, fazer amizades, trocar ideias. Talvez não exista outra instituição mais apropriada para esta finalidade. Eles vão conviver 3, 4, 5, 6 anos juntos. Na verdade, eu digo sempre que é lamentável vermos como muitos evangélicos ocultam o seu testemunho cristão e perde esta grande oportunidade para comunicarem o Evangelho aos seus colegas. Isso é notado entre alunos, entre professores e entre funcionários do meio acadêmico. Aí nós temos uma fé que é confrontada. Por quê? A escola ou a universidade, ela repassa conceitos filosóficos e científicos muitas vezes equivocados, que são antagônicos, contrários à palavra de Deus. Mas são tomados válidos pelo consenso da comunidade científica. Entre os não cristãos, isso acentua o ceticismo e a incredulidade. Entre os cristãos, menos alicerçado no conhecimento bíblico, há uma ameaça de esfriamento na fé. O que cabe a nós fazer quanto a isso? Muito se pode ser feito. Todo comunicador do Evangelho, ele tem a missão de manifestar um posicionamento bem fundamentado, tanto na Bíblia, como em assuntos científicos, principalmente com um testemunho de vida que seja coerente com a fé professada. Nós temos, nesse caso, que ver a doutrina da encarnação. Para que isso possa acontecer, nós precisamos ter conhecimento dessa doutrina da encarnação. E ela ensina duas coisas. Primeiro, Deus é Senhor. Quando Deus quis revelar algo sobre si para a humanidade, de uma maneira mais sublime, Ele o fez por meio da encarnação. Deus se tornou homem, tornou-se carne. Isso significa que Deus participou de nossa
realidade. Precisamos nos inspirar na doutrina da encarnação. Se quisermos influenciar a universidade, não podemos vê-la como inimiga da fé. Precisamos participar, nos enganjar. Em outras palavras, eu estou dizendo que aproveite o que você está fazendo e seja o melhor juiz, o melhor biólogo, o melhor profissional. Mas não esqueça que você é um cristão que tem essa grande missão de levar o evangelho onde quer que você esteja, inclusive no meio acadêmico. Eu digo sempre aos estudantes, faça o melhor curso. O que mais precisamos hoje é de referências na universidade. Enquanto não tivermos essas referências, seremos sempre considerados uma subclasse. Em segundo lugar, não apenas devemos participar, mas também comunicar o Evangelho. Através da Bíblia, vemos que Jesus comunicou o Evangelho em nossa linguagem. Você acha que o Evangelho chegaria até nós se Cristo não assumisse a humanidade? Se ele não se tornasse um ser humano como nós? Ele precisou ser como nós, para que pudéssemos, a partir de sua humanidade, entendermos o que ele queria comunicar a nós. Existem várias linguagens, filosófica, biológica, psicológica, e podemos comunicar através dessas linguagens também. Não existe um cepo, não há uma forma estandartizada de comunicar o Evangelho. Temos várias formas de fazê-lo. O maior desafio, então, é como podemos usar essa linguagem e comunicar com ela essa visão de mundo que o Evangelho nos dá. Agora vem a pergunta: como comunicar o Evangelho com eficácia a estudantes universitários? Percebe-se na leitura da Bíblia que a prioridade máxima de Deus para as atividades dos cristãos é a evangelização. Antes da ascensão de Jesus, antes dele voltar aos céus, ele solicitou aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Igualmente, em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, quando Jesus responde aos seus discípulos que certas questões nacionalistas seriam resolvidas depois, porque os discípulos estavam preocupados em quando Jesus restauraria o reino de Israel. Mas Jesus estava preocupado com outra coisa. Preocupado com o poder que eles necessitavam e receberiam. E seriam testemunho. Testemunhas tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até ao último habitante da terra. Assim que o meio acadêmico é um campo fértil que está pronto para ser semeado. Que nós possamos perder esse medo do ambiente universitário. Deixá-lo de considerar um meio hostil, marginalizado. E que nos disponhamos a ir a essas pessoas que buscam cultura, conhecimento, formação profissional, mas que necessitam também de Jesus em suas vidas. Agora podemos ver o Evangelho no mundo da política. Por muitos anos, nós vimos na igreja evangélica que a palavra política soava como se fosse um palavrão.
E até os dias de hoje nós vemos que em algumas igrejas a palavra política é um palavrão. Entretanto, a palavra política quer dizer a arte de governar bem. E nós notamos através da Bíblia que muitos homens de Deus foram políticos. Atualmente, enquanto na Europa nós vemos que está acelerado o processo de descredibilização da democracia, que é o sistema que nós temos aqui no Brasil, vários grupos têm ameaçado a democracia ali na Europa. Porém, aqui no Brasil, nós estamos notando que há um crescimento de grupos evangélicos, principalmente os grupos pentecostais, que começam a ganhar contornos verdadeiramente crescentes. E isso, de uma certa forma, é muito bom. Eu estive vendo as estatísticas e entre 1970 e 2010, os católicos, ou os declarados católicos, eles desceram de 91,8% da população para 64,6%. Enquanto isso, os evangélicos subiram de 5,2% para 22,2%, segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E nós notamos que não só se multiplicou o número dos evangélicos em geral, mas o número de deputados e vereadores. Isso, inclusive, tem fortalecido a articulação entre diferentes denominações evangélicas. Hoje nós temos a FPE, que é a Frente Parlamentar Evangélica, e que já funciona, inclusive, em vários estados da Federação Brasileira, e que conta com mais de 100 ou 200 deputados estaduais, eu não tenho a estatística, e dezenas de deputados federais. O número de vereadores já ultrapassa de milhares em todo o Brasil. E eu sei que a questão da corrupção que se ouve do ambiente político, isso assusta a liderança pastoral em todo o país. Porém, eu quero dizer que o problema não é a política, mas alguns políticos. A pessoa não se corrompe, não é pela política em si, é que essas pessoas, quando entram no ambiente político, o que brota é o que ele já tem lá dentro antes de ser político. Nós temos um exemplo clássico, que é o político Daniel. Geralmente nós vemos Daniel, o Daniel da Bíblia, o profeta Daniel, apenas como profeta Daniel, como profeta escatológico. Mas a história de Daniel é uma história de um político, que está na Bíblia. Daniel, ele foi um príncipe hebreu, que foi levado cativo para a Babilônia, ainda na sua adolescência. E o seu nome, Daniel, em hebraico, é Deus é juiz. E a história de Daniel é muito bonita porque é a história de um jovem que perdeu tudo o que tinha de uma só vez. E passou da condição de príncipe para a de escravo. E isso seria o suficiente para deixar qualquer adolescente revoltado. Mas Daniel era de Deus.
Ele não se deixou contaminar pela revolta. Não se deixou contaminar pela depressão, nem pela mesa do rei Nabucodonosor, com seus quitutes elaborados e seus vinhos finíssimos. Daniel era um servo de Deus. E Deus nunca o abandonou. A história de Daniel é uma história belíssima. E muitos têm aprendido com Daniel no decorrer desses séculos. Mas há um traço de sua história que é bem pouco explorado pelos pregadores do Evangelho. Daniel foi um grande político em sua época e serviu aos reis Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Nós vemos que Daniel foi nomeado por Nabucodonosor como governador de toda a província da Babilônia. E ali começou sua vitoriosa carreira política. E em nenhum momento Daniel deixou de ser o servo de Deus. Ele não se deixou contaminar pelo ambiente político. Inclusive a Bíblia nos fala de dois políticos bem-sucedidos: José, no Egito, e Daniel. E eu digo que a regrinha de ouro que os tornou memoráveis foi o amor a Deus sobre todas as coisas. A fidelidade com que serviram ao Senhor e aos reis da época os fizeram políticos diferentes. Eu creio que Colossenses capítulo 3, versículo 23, é muito oportuno. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Esse sentir fez de Daniel um homem público, incorruptível. Um homem capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o seu coração. A história de Daniel é algo muito impactante. Falamos que ele foi arrancado de sua pátria na sua adolescência. Foi arrancado do seio de sua família. Foi levado cativo para um país pagão, para a Babilônia. Ele perdeu a sua nacionalidade, sua liberdade, até o seu nome, sua identidade foi trocada. Mas aquele adolescente, depois aquele grande político, resolveu ser um influenciador, em vez de sucumbir às circunstâncias adversas que ele encontrou ali na Babilônia. O que, na verdade, mais importa não é o que as pessoas nos fazem, mas o que fazemos com o que elas nos fazem. Elas humilharam a Daniel, levaram a Daniel a uma condição de escravo. Mas Daniel servia a um Deus que o preservaria até mesmo em uma nação idólatra e pagã como era a Babilônia. O que é dito de Daniel na Bíblia? A Bíblia diz que Daniel, 3 vezes, o político Daniel, o profeta Daniel, 3 vezes se punha de joelhos e orava, dava graças diante de Deus, do seu Deus, como ele costumava fazer, certamente como adolescente, ali, antes de ser levado cativo em Israel. Basta ver Daniel capítulo 6, o versículo 10. Agora vem a pergunta: como Daniel pôde ter tanto sucesso em 2 impérios? Qual era o seu segredo? Onde estava a fonte
de seu poder. Como ele pôde resistir a tantas ciladas e armadilhas? Como ele não se corrompeu no meio político? Esta é a chave. É isso que preocupa muitos pastores hoje. A corrupção no ambiente político, no Congresso, prefeituras, presidência, Senado. Nós, quando olhamos a vida de Daniel, uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa que tinha tempo para estar com Deus, de manhã, ao meio-dia e de noite, Daniel orava a Deus. Não obstante, havia um decreto que quem o fizesse, quem orasse a outro Deus, que não os deuses ali da Babilônia, poderia ser jogado aos leões. Mas nem assim, o servo de Deus Daniel deixou de orar a Deus. E através da história do político Daniel, vemos que Deus sempre honra àqueles que o buscam e se entregam a Ele, mesmo no ambiente político. Eu não quero citar nomes, mas eu conheço deputados evangélicos que são exemplos. E também conheço deputados evangélicos que é uma vergonha para o evangelho. Mas Deus não despreza um coração devoto a Ele. A oração, que era uma tônica na vida do profeta e político Daniel, é o que nos torna amigo de Jesus. E amigos gostam de atender os pedidos de seus amigos. Nós sabemos que nesse século 21, nós somos desafiados na nossa integridade como cristãos a termos uma postura que jamais renegue a nossa fé cristã. Haverá em nossos dias pessoas confiáveis? Você pode perguntar. Para esse tempo, meus queridos, esse tempo de crise de integridade, a história de Daniel nos serve de modelo para todos os cristãos. Nós notamos que Daniel, apesar de estar no ambiente político, ele não permitiu que a política, que o seu entorno, que as inovações o governasse. Ele tinha uma mira. Um homem governado por um espírito excelente. Daniel não era apenas um homem culto, mas também um homem sábio. Ele olhava para a vida na perspectiva de Deus e buscava em tudo a direção divina. Eu creio que esses nossos deputados, nossos políticos, que integram essa frente parlamentar evangélica, lerem mais um pouco o livro de Daniel, observar a história de José. Certamente eles irão fazer uma revolução no Congresso Nacional e em todo o país. Porque vemos que Daniel era um homem íntegro, porém estava cercado por um forte esquema de corrupção. Veja no capítulo 6 e no versículo 5 do livro de Daniel. Daniel ele estava cercado por uma horda de homens inescrupulosos. Pessoas que buscavam seus próprios interesses e não os do povo. Os políticos haviam se corrompido de forma alarmante e eles viviam como ratazanas, como sanguessugas, que se alimentavam do sangue da nação. Isso é já no tempo de Daniel. Então o que nós vemos hoje não é diferente. Essa operação Lava a Jato mostra isso. Porém nós vemos que a honestidade de Daniel
incomodou os políticos corruptos. E eles vasculharam tudo na vida privada e pública de Daniel para ver se descobriam alguma coisa. Porém, Daniel era um homem impoluto. Era um homem incorruptível. Um homem piedoso, ainda que cercado por uma geração perversa. E nós podemos dizer que Daniel era um político culto, ético e crente, convertido. Ele era um homem de oração. Nossos políticos necessitam ser homens de oração. Vereador, assessor de políticos, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos, necessitam ter tempo para estar a sós com Deus. Sua religiosidade, nós notamos ali, quando lemos o livro de Daniel, não era apenas de conveniência. Sua conduta privada e pública testificava sua integridade religiosa. Por isso que Daniel manteve sua vida de oração, mesmo sabendo que os seus inimigos haviam tramado contra ele algo para o matar. Eu quero dizer a você que homens honestos, nesse ambiente político, homens piedosos, incomodam o sistema. Mas os políticos, comprometidos com Deus e com as causas do povo, não se intimidam com as ameaças de seus inimigos. Outra coisa que nós notamos na vida do profeta e político Daniel é que ele era um homem abençoador e não vingativo. Daniel não era um político que destilava veneno do ódio contra os seus inimigos. Da boca de Daniel saíam apenas palavras abençoadoras. E nós notamos através da Bíblia que Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Deus foi exaltado entre as nações pelo testemunho de Daniel. Nós notamos que até o dia de hoje, tantos séculos, Daniel continua sendo mencionado como um exemplo. Deus é exaltado entre as nações quando seus filhos permanecem fiéis no campo minado da sedução e da perseguição. Não deve ser fácil estar em uma Câmara de Vereadores ou em uma Câmara de Deputados, estadual, federal, Senado. A Babilônia, do tempo de Daniel, com sua grandeza, caiu. Sucumbiu sob o Império Medo-Persa. Mas Daniel permaneceu de pé. Daniel foi maior do que o próprio Império Babilônico. Queridos, que Deus nos dê homens públicos deste nível. Homens que influenciem, como influenciou Daniel. E Daniel viveu em meio a todos esses acontecimentos marcantes. Nós não sabemos exatamente como foi o impacto que ele causou na comunidade dos exilados, mas temos evidências de que foi uma grande influência em favor do bem, tanto dos exilados como também dos babilônicos. Daniel era confiável. Tão confiável que depois que a Babilônia caiu, o novo império confia mais uma vez a Daniel uma função de governo. Uma função que
Não seria para qualquer pessoa. Teria que ser para a pessoa de confiança do rei. Meus queridos, eu quero dizer-lhe que no ambiente político, Deus pode usar você. Deus pode usar aqueles que estão lá no Congresso. Nós temos que orar por eles. E eles têm que sentir que estão ali, porque Deus lhes deu uma oportunidade para que, através do cargo eletivo, através da posição que eles ocupam, eles possam honrar a Deus, que eles possam ser exemplo, como Daniel. Deus honrou a Daniel, o profeta e o político, e passaram-se vários anos. E Daniel galgou vários cargos políticos da Babilônia e do novo governo. Ele ficou um homem velho, mas sua adoração a Deus não esmoreceu nem enfraqueceu. Antes, continuou brilhando como o sol de meio-dia. Reis entraram, reis caíram, a cidade da Babilônia sucumbiu sobre o novo império, mas Daniel continuou fiel ao seu Deus. Eu quero dizer-lhes, para concluir esse breve estudo, que Deus continua o mesmo, levantando homens e mulheres dispostos a honrá-lo, a merecer a sua confiança. E Daniel, ele foi usado por Deus em vários cargos públicos, no meio de uma nação pagã. Nós podemos aprender disso, que Deus pode usar-nos em qualquer lugar para realizar a sua vontade. Não é necessário que se seja um pastor, um missionário para fazer a vontade de Deus. Podemos mesmo ser missionários ou pastores em casa, no local de trabalho ou na escola. Mas no caso dos políticos, alguns até são ministros evangélicos, são pastores evangelistas, mas não é necessário ser. E se Deus se coloca ali, você tem que saber que Deus te colocou e vai demandar de sua vida. Que possamos ter, meus queridos, homens comprometidos com Deus, e que Deus seja louvado também no ambiente político, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados, nas câmaras municipais de vereadores, onde quer que seja. Que Deus faça com que essas pessoas que ocupam esses cargos eletivos entendam que não estão ali pelos seus méritos, mas por uma oportunidade de Deus, para que o nome de Deus, não dele, seja glorificado. Que Deus nos abençoe.